2 Coríntios 3, versículo 17. Eu vou orar aqui. Na tela o Pedro vai colocar o João aqui. Vamos abrir em Coríntios. 2 Coríntios, tá? Isso, vamos orar aqui antes da gente começar. Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Papai, eu clamo a Ti neste momento da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, eu peço nesse momento, Pai, e reconheço, Deus, que sem Ti nós nada somos, Pai. Sem a Tua presença nós não somos nada. Eu peço, Deus, com o Teu poder e a Tua graça, unge nossas vidas, Pai, nesse momento. Que não venha eu falar, Pai, mas que o Seu poder fale aqui nesta hora. Toma o meu lugar, Deus, toma a minha mente, o meu entendimento e fala aqui nesta hora, Deus. Nós dependemos da Tua palavra e reconhecemos, Deus, que em nós não há nada, Pai, mas o que há é aquilo que vem de Ti, Pai. E eu peço, Deus, abençoa a palavra de maneira extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar aqui, ó. Vamos falar de transformação. Deus está nos transformando e Ele tem transformação para a nossa vida. Tá desligado. E Ele tem transformação para a nossa vida. Mas como que isso vai acontecer? Através do Espírito Santo de Deus. Ele vai transformar a nossa vida. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Todas as verdades, né? Todas as verdades. E vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Irmãos, surgiu uma situação nova. O Espírito Santo vai nos ensinar. Ele vai dar direção para a nossa vida. Surgiu outra questão, Ele vai nos ensinar. E como que isso acontece? A transformação de Deus na nossa vida. As coisas que vão acontecer. Então, eu vou aprender com o Espírito Santo de Deus. Vou colocar as coisas, deixar o Espírito Santo ensinar, permitir que Ele me ensine. No Coríntios, vamos lá, vamos para Coríntios. No Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então, mas todos nós, com a face descoberta, contemplado como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, eu sou transformado de glória em glória. Irmãos, quando Jesus está falando, a palavra está falando que eu sou transformado de glória em glória, na maioria das vezes, a gente tem a consciência de que eu sou transformado, aquilo que eu fazia, eu já deixei de fazer, eu aprendi, olha, eu não faço isso, isso não é certo, o Espírito Santo foi trabalhando na nossa vida. Isso é as primeiras coisas que Ele vai transformando na nossa vida. Mas existe mais coisas que Ele quer transformar a nossa vida. Por exemplo, somos transformados de glória em glória. Deus nos capacita diante de cada situação. Ah, mas Deus está transformando a nossa vida. Por quê? Porque eu vou enxergar coisa nova. A nossa visão espiritual vai abrir. Por quê? Porque Deus está nos transformando de glória em glória. E cada vez mais as coisas vão acontecendo. Nós estamos sendo transformados pelo Espírito. Ele vai transformar a nossa vida. Ele vai nos dar percepção de entender coisas de maneira espiritual. Tem coisa que eu não estou enxergando. Ele vai transformando a minha vida e eu vou abrir os olhos espirituais. Além da regeneração, que é a principal, a nossa regeneração é a nossa abertura dos nossos olhos. Às vezes, a gente está sendo regenerado, né? Cada dia eu estou sendo regenerado. Você está sendo regenerado. Como? A mudança de comportamento, mudança de conduta. Mas Deus quer transformar de glória em glória. A glória de Deus se manifesta na nossa vida e as coisas acontecer, os nossos olhos serem abertos. Somos transformados com glória crescente. De glória em glória as coisas vão acontecendo na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então,
automaticamente a gente vai refletindo a glória do Senhor na nossa vida. Nossa, aquela pessoa, olha, como é que aconteceu isso? É a glória de Deus sendo refletida na nossa vida. Vamos continuar aqui em Romanos 12:2, aqui na tela. Ó, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Irmão, sabe o que acontece? Naquilo que eu estou vivendo, naquilo que você está vivendo, Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Só que como que eu vou enxergar isso? A partir do momento que eu deixo Ele me transformar. Ele está nos transformando de glória em glória. Você vai fazer uma coisa, tem um projeto lá. Alguma coisa acontecendo. Aí você fala assim, como é que vai acontecer isso? Naquele projeto, Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Como que eu vou viver isso? Como que eu vou viver isso? Através da transformação de Deus. Ele vai transformando de glória em glória. E como que isso vai acontecendo? Através das situações, através das condições. Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável naquilo que nós estamos vivendo. Mas eu vou viver aquilo como? Deixando Ele transformar, deixando as coisas acontecer. Ó, continua aqui. Vamos lá, põe aí o Efésios para nós, por favor. Efésios 3:19. Esses são uns textos curtinhos, meio rápido. Ó, e assim, entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Então, primeira parte. E assim, entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchido de toda a plenitude de Deus. Então, eu vou conhecer o amor de Deus. É assim entender o amor de Deus, que é de Cristo, o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchido de toda a plenitude de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Deus tem algo pleno na nossa vida, as situações vão acontecendo. Versículo 20, ó 20. Ó, aquele que é poderoso, essa aqui vai começar agora. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Então, presta atenção. Quanto mais eu dou liberdade para o poder de Deus agir na nossa vida, mais eu vou viver. Porque qual é o projeto de Deus? Realizar infinitamente mais do que eu estou pedindo ou imaginando. Só que as coisas é mais ou menos assim. Você tem algo lá. Está buscando em Deus aquilo. Está buscando as coisas em Deus. Ele quer fazer muito mais do que eu estou pedindo ou que eu estou imaginando. Mas o que vai acontecer? Eu tenho que deixar o poder dele agir sobre a nossa vida. E como que isso vai acontecer? Através dos processos que nós passamos. Ele tem uma vontade boa, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas eu não posso me acomodar com o mundo. Eu tenho que transformar a mente pela palavra, e as coisas vão acontecendo, vão me enchendo, você vai se enchendo, aí vai acontecendo isso aqui. Eu vou viver o que eu não acima do que eu estou imaginando, do que eu estou pensando, que ele tem para nós. Mas o que vai acontecer? Por que isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Eu e você sendo transformado de glória em glória. Às vezes existem situações que nós nos sujeitamos porque nós não entendemos a glória de Deus. Mas por que eu estou me sujeitando aí? Por que eu estou deixando isso acontecer? Porque eu não entendi a glória de Deus na minha vida. Você não entendeu? É porque Ele tem muito mais do que eu estou pedindo, pensando ou imaginando. Deus quer fazer coisa grande na nossa vida. Eu entendo que coisa grande é nas proporções que Deus vai agindo. Ele falou o quê?
de acordo com o seu poder que age em nós. Não tem gente que paga um preço para viver alguma coisa? Ela paga um preço. E conforme vai caminhando, vai vivendo os processos e as coisas vão acontecendo na nossa vida. O trabalhar de Deus, o que ele está falando para mim e para você? Eu estou te transformando. Tem visão que Deus vai abrir. Deus não abriu a visão lá do menino? A gente não ouviu o pastor ministrando no domingo? O cara não estava enxergando nada. Deus foi lá e abriu a visão dele. E ele começou a enxergar e viu que o lugar estava cercado de gente mais do que os inimigos. Deus quer transformar de glória em glória a nossa vida. As coisas vão acontecer. Deus quer abrir a nossa visão espiritual diante de cada coisa. E os projetos, as coisas que nós estamos entrando, Ele tem muito mais para nos dar do que eu estou pedindo, pensando, o que eu imagino. As coisas vão acontecer, mas eu preciso viver o processo que Ele tem. Você quer ver? Vamos lá em Jeremias 18, versículo 1. Jeremias. Vou até o 6, tá? A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele estava concentrado na confecção de sua obra, sobre rodas de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu a sua palavra dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, olha só, o que eu preciso entender? Deus quer me transformar em vaso, mas eu ainda sou barro. Qual que é a condição do barro? Barro é o barro, e tem o barro certo para fazer o vaso também. Ele quer transformar a nossa vida. Qual o processo que estava acontecendo ali? Uma transformação, uma coisa lá, né? O barro lá, uma pelota de barro, ele transformou num vaso. O que acontece? O barro estava lá, aparentemente não servia de nada. Aí Deus pega na nossa mão e vai formando um vaso. Eita, estragou na mão de Deus, mas deixa que Ele vai modelar, Ele vai transformar do jeito que eu quero. Só que muitas vezes Ele está lá amassando amassando você. Aí depois, olha só, Ele está amassando amassando você. Aí a gente chega em uma situação e Deus fala assim com a gente. Olha como é que Ele fala. Eu ouvi, você não ouviu, mas eu vou falar para você. Ele fala para você assim, ó, fique em paz. Você está orando a semana toda, já tem milagre acontecendo, e acontece. Mas a hora que eu estou sendo amassado, você está sendo amassado, a gente quer resmungar. Eu quero resmungar. Mas o que ele falou assim, ó, peraí. O processo está acontecendo. Você vai deixar de ser barro e vai passar a ser vaso. Ele quer transformar a minha e a sua vida. Nós estamos vivendo de glória em glória e as coisas vão acontecer. Os nossos olhos vão ser abertos porque eu estou sendo transformado. As coisas estão acontecendo através do poder de Deus, através da manifestação de Deus, irmãos. Não existe. Olha só, se eu perguntar, isso daí profissionalmente falando, não é espiritualmente falando. Se eu perguntar pro Floresvaldo, como é que faz esse portão aqui? Aí ele vai falar, faz assim, ele vai me ensinar. Aí eu vou lá e faço. No meio do caminho acontece alguma coisa. Eu não sei como é que faz. Resolve.
Eu desmonto o quadro de energia, eu marco lá a fiação, daqui a pouco eu monto de novo. E não interessa o jeito que estava lá, eu vou lá e vou montar e vai dar certo. Por causa da experiência. Irmãos, o Deus quer modelar a minha vida, quer moldar, quer transformar. Para de achar que as coisas é só o que a gente está enxergando. Ele quer abrir a nossa visão espiritual. Às vezes a gente está num lugar assim, aí o Espírito Santo fala uma coisa com a gente e você fala assim, você fica assim, eu fico maravilhado. Ora por tal pessoa, intercede lá. Às vezes a pessoa nem está conversando com a gente, não está conversando, que eu digo assim, né? Não está mantendo o nível de contato ali naquela ocasião, tem amizade e tudo, mas aí nós não sabemos o que Deus está fazendo lá do outro lado. Quer transformar a nossa vida para a gente viver coisa nova. Aquilo que eu estou imaginando, que eu estou pensando, Ele tem muito mais para a nossa vida. Estou imaginando algo, Ele tem muito mais. E nós não estou falando apenas no sentido financeiro, não. Deus tem muito mais espiritualmente falando para a nossa vida. Crescimento espiritual. Muitas vezes, eu e você, nós nos sujeitamos a algumas coisas porque nós não entendemos o processo que Deus está fazendo, o trabalhar dele na nossa vida, de quem está à nossa volta, na situação. Você viu o barro reclamando? O barro não reclama. Você viu o barro, falou alguma coisa? Ai, Deus, apertou demais aí. Nossa, desfez. Tem uma outra versão que fala que ficou desfigurado. Não é outra aí, mas fica tranquilo aí. Então a palavra essa aqui, essa daqui é desfigurado. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem. Irmão, como pareceu bem aos seus olhos. O que eu tenho que entender? Eu preciso aguentar o processo. Às vezes a gente fala assim, puxa fulano, você podia, aguenta mais um pouquinho, que está quase chegando o milagre. Não tem gente que está quase chegando a bênção? Está quase chegando o milagre assim, está lutando por algum objetivo, de qualquer coisa que seja. Aí a pessoa desiste no meio do caminho e fala, puxa, a vida ia viver um milagre. Irmãos, Deus quer transformar a nossa vida e eu vou viver coisa nova de Deus. Você vai viver coisa nova de Deus com a transformação do Senhor. Tem coisa que nós passamos anos e anos até o processo acontecer. Por quê? Porque eu tenho que deixar o poder dele agir. Não foi isso que a gente leu em Efésios? Segundo o poder dele que age em nós. Se eu deixar o poder dele agir até o meu joelho, vai agir até o joelho. Não, o poder de Deus vai agir até a cintura. Não, o poder de Deus vai agir até a cabeça completa. Deixa o poder de Deus agir. Aí a gente acha assim, olha como é que vai ser o poder de Deus. Eu vou entrar no quarto e vou sair vou sair o super-homem, a super-mulher. Nada disso. Vai acontecer uma situação lá que vai treinar a nossa vida. Vai acontecer o processo ali, colocou no barro lá, na roda, começou a formar, desfigurou tudo. Estou na mão de Deus, porque Ele está nos transformando. Aí quando Ele transforma a nossa vida, o que acontece conosco? Atos 3, versículo 1. O que acontece conosco? Presta bem atenção, hein? Atos 3, versículo 1. Quando Ele transforma a nossa vida. Deus está transformando a nossa vida. Vamos viver. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo. Subindo ao templo a hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. Então eles estavam indo para a oração. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Irmãos, presta bem atenção. Muitas vezes, nós imaginamos que vamos resolver as coisas só do jeito financeiro. E Deus não quer resolver do jeito financeiro. Ele quer resolver com poder, com a manifestação dele acontecendo. Nós vamos lutar com a situação em oração e as coisas vão acontecer. Às vezes eu quero resolver com dinheiro. Aí o que Deus faz? O que Deus faz quando você quer resolver com dinheiro? O que Deus faz quando a gente quer resolver algo com dinheiro?
Tira o dinheiro da nossa mão para a gente não resolver com dinheiro. Põe lá, põe lá, põe lá. Fixando nele o olhar, Pedro com companhia do João disse, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma ajuda. Pode deixar aí. Ele queria uma ajuda. Então afirmou Pedro, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda, irmão. Se ele tivesse uma moeda no bolso, ele ia dar a moeda, ia resolver a situação do homem? Não ia resolver, mas o poder de Deus vai resolver. A gente vai esclarecer mais um pouquinho aqui no próximo texto. Mas o que eu preciso entender? Eu vou dar aquilo que eu ofereço, aquilo que eu tenho. Eu vou dar o que eu tenho. O que ele tinha? Jesus. Ofereceu, Jesus sarou. Mas eu quero resolver com dinheiro. Não, vamos resolver com dinheiro. Resolver com dinheiro. É claro, vamos ser sábio. Tem uma pessoa passando lá necessidade. Eu vou falar para ela, Jesus te ama, levanta e anda, vai trabalhar? Não, eu posso. Eu vou lá dar um pacote de arroz, dar uma cesta básica. Claro, eu não vou falar da fé para ela, senão a fé sem obras é morta. Não adianta nada eu falar de Jesus e tenho condição e não vou suprir a necessidade da pessoa ali. Mas o que ele está falando para nós? Para de resolver as coisas com dinheiro, para de resolver as coisas do jeito natural. Deus quer nos dar o espiritual. O que ele está falando para mim e para você? Tô te transformando, tô amassando você, tô formando. Você não era nada, eu não era nada, nós não somos nada. Era tudo barro. Deus pegou, formou o vaso. Alguma serventia. Aí eu vou pegar e vou deixar o poder dele agir. Mas aí chega a hora do processo acontecer na nossa vida, eu falo assim, aí o Pedro deve ter pensado, então afirmou-lhe Pedro, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Irmão, o homem deixou de ser mendigo, sabe por quê? Porque Deus tem muito mais do que eu estou imaginando, do que eu estou pensando, Ele tem para a nossa vida. As duas ocasiões viveu o milagre ali, porque Pedro viu o poder de Deus agindo através da vida dele, e aquele homem viveu o milagre, estava ali todo dia, aquilo ali, por quê? Estava ali todo dia, porque tinha alguma manutenção, todo dia alguém ia lá fazer a manutenção naquele homem, como? Vamos lá para a porta, e às vezes está indo todo dia para a porta. Aí Deus quer fazer um processo novo, quer transformar a nossa vida, quer transformar a nossa história, quer tirar a gente lá da porta lá e viver algo novo. Não, mas eu acho, agora olhando pela visão do rapaz da porta aí que fica na porta, às vezes a gente tá lá na porta, por quê? Por que eu tô na porta? Porque eu quero viver uma transformação de Deus. Tô no templo, tô na porta, por que ele não entrou para dentro do templo? Se ele entrasse, tinha milagre, ele ficou do lado, todo mundo colocava ele do lado de fora, até que alguém sabia o que tinha lá dentro do templo. O que é o templo? É o quarto, é o lugar de oração. Pedro estava indo fazer o quê? Falar com Deus. No meio do caminho, Deus falou com ele primeiro e o poder aconteceu. O que eu quero resolver? Eu quero resolver com dinheiro. Nós estamos sendo transformados para entender a vontade de Deus. Ele tem muito mais para a nossa vida. Estou imaginando isso. Acima do que eu estou pensando, do que eu estou imaginando é o que ele tem. Segundo o poder dele agir na nossa vida. Deixa o poder de Deus agir. Deixa o poder de Deus agir. Nós precisamos aguentar o processo do barro e ser transformado. Ele não falou que vai nos transformar? Vai mudar a nossa história? A transformação, o crescimento, nós somos transformados de glória em glória? Deus não vai fazer nada de uma vez. Mas em cada situação, Ele tem transformação para a nossa vida. Esse homem aqui parou de sofrer no dia que o caminho dele cruzou com Pedro e João. Por quê? Porque são transformados. Uma hora a gente vai viver a transformação, outra hora nós vamos providenciar a transformação na vida de alguém através do poder de Deus, mas toda vez eu preciso entender o que aquela situação está pedindo. Por quê? Porque eu fui transformado. O que a situação está pedindo? Não, essa situação aí está pedindo Jesus. Agora é Jesus. Não, levanta e anda. Eu vou oferecer aquilo que eu tenho.
Muitas vezes nós nos sujeitamos a algumas coisas e é ruim se sujeitar a algumas coisas. Muitas vezes a gente se sujeita a coisa que não faz sentido para a nossa vida. Tá acontecendo isso, aí a gente vai lá e cede. Aí o poder de Deus, era a hora que o poder de Deus ia fluir na nossa vida, aí não flui. Por quê? Porque eu estou me sujeitando a algumas coisas. Eu sou transformado? Então o que essa situação está pedindo? Está pedindo uma palavra de sabedoria. Presta atenção. João 8, versículo 3. Olha lá. Essa foi a mulher lá, pega no ato de adultério. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ela: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato adultério. Assim sendo, olha só, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que diz a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa do que acusarem. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Presta atenção. Eles falavam assim para prová-lo. Pode pôr o 7. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Sabe o que acontece? A gente está sendo transformado, não está? E quando a gente está sendo transformado, a gente sabe o que Deus quer naquela situação. Naquela situação do Pedro aqui, ele precisava oferecer para aquele homem Jesus, não era uma moeda. Então muitas vezes eu quero resolver a coisa financeiramente, mas é a hora que vai entrar Jesus no negócio. Chega uma situação, eu preciso oferecer Jesus, não posso dar dinheiro. Não vai resolver, vai remediar por algum tempo. Aqui, Jesus viu aquela situação. Os escribas lá, os fariseus, estavam tentando pegar Jesus, ter alguma coisa para acusar ele. O que eu preciso aprender? Deus está transformando a nossa vida para a gente ter o discernimento de espírito das situações, o que o espírito da situação está dizendo ali. Isso é um dom, né? Tem tem uma Bíblia que tem um estudo sobre os dons, a pentecostal, e ela fala do dom de discernimento de espírito. Você chega num lugar, o Espírito Santo já te dá o discernimento do que está acontecendo ali, cada um do agir de Deus, né? Mas ele dá discernimento. Ele sabia o que estava acontecendo aqui, mas ele tinha uma palavra de sabedoria para a situação. Deus está transformando a nossa vida para que nós possamos viver acima do que eu estou imaginando, do que eu estou pensando, a plenitude dele, o agir dele na nossa vida. Deixa ele te transformar em nome de Jesus. Os olhos vão ser abertos, os movimentos de Deus vão acontecer. Mas como que acontece? Não existe outro jeito. O Pedro e o João estavam lá naquela situação. A hora de manifestar ali o poder de Deus, o processo vai acontecer, sendo transformado. Aqui Jesus nessa ocasião, faz de conta que eu não estou ouvindo nada. E vai pensando. O Espírito Santo fala comigo e com você, e a gente solta a palavra certa na hora certa. O que a mulher, qual que era a sentença dela? Pedrada na cabeça. O que Jesus tem? Acima do que eu estou pedindo, pensando ou imaginando. Imagina só. Como que é a situação dessa mulher? Pedrada na cabeça. Mas ela cruzou com Jesus. Ele tinha algo para oferecer. Você tem algo para oferecer diante de cada situação. E o poder vai fluir na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. As coisas vão acontecendo. Você acha que você está aqui nessa terra por acaso? Aí eu fico me sujeitando a situações, a uma coisinha, a outra coisa. Para de se sujeitar, o amor de Deus é maior. Você pode fazer isso?
Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não vou fazer não, sabe por quê? Porque eu sou transformado por Deus, sou guardado e Deus me deu uma direção e eu vou falar aqui, ó, tá bom, vocês querem a minha resposta? Quer me pegar? Mas eu sou transformado, Deus te transformou, te deu uma estratégia. Não, tá bom, quer resolver? Quem aí quer atirar pedra? Então pode atirar pedra, só você que não tem nenhum pecado, pode atirar pedra. Resolveu a questão, sabe por quê? Transformação, muda a nossa vida. Eu tenho uma palavra, você tem uma palavra para mudar a situação. O que ele estava esperando? A direção do Espírito Santo de Deus. As coisas, ó, eles vão continuar insistindo. E eu vou continuar escrevendo aqui na areia, fazendo de conta que não quer nada. Quer uma resposta? Peraí, Deus vai dar. Mas o que eu preciso entender, o que nós precisamos entender? Através da transformação de Deus, nós vamos entender o que a situação está pedindo. A situação do rapaz aqui, o aleijado, pediu o poder de Deus, não era moeda. Ele ficava do lado de fora do templo, encontrou com João, entrou para dentro do templo. Entrou para dentro da presença de Deus. O que eu tenho que oferecer? Jesus. Essa situação eu vou oferecer Jesus. Poder de Deus, oração, jejum, palavra. Vou oferecer um negócio espiritual. Aqui eu preciso de uma palavra de sabedoria nessa situação. Por quê? Se eu falar uma coisa, a mulher é condenada. E o amor de Deus não vai ser manifesto. Se eu falar outra coisa, eles vão querer ter alguma coisa para acusar e achar que é mercenário. Irmão, Deus vai dar o discernimento, porque cada dia nós somos sendo transformados. Diante de cada situação nós estamos sendo transformados. Olha só, mais uma outra ocasiãozinha. 2 Reis 5:9. Olha só, 2 Reis. É 1 Reis? Então o Senhor feriu, é 1 Reis. Eu escrevi 2, mas é 1. É. Ah, você colocou 15, né? Tá junto aí, vai, fi. Não, é o Naamã, fi. Põe no Naamã, é o Eliseu, assim. É 2 Reis mesmo, tá certo. 2 Reis, põe aí que vai dar certo. Esquece o papel aí. Pode pôr 2 Reis. Por favor. É o Naamã. Ó, no 9, tá? Ó, Naamã foi com seus cavalos e com seus carros e parou na entrada da casa de Eliseu. Vamos lá. Então este mandou o mensageiro dizer: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restituída e ficará limpa. Irmãos, presta bem atenção. Pode deixar no versículo 11 aí. Olha só, primeira parte. A gente está na metade da história, né? O rei manda a carta, acontece uma coisa ou outra. Parece que essa situação, o Eliseu foi deselegante, foi mal educado. Mas aquela situação precisava... Eu não quero dizer que eu vou ser mal educado, mas aquela ocasião pedia aquela conduta. Deus está transformando a nossa vida. Naamã, no entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que esse homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura o rio de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltou as costas, retirou-se indignado. Não aprende o processo. Primeira parte. Irmãos, e o que eu vou fazer? Eu tenho que ficar adulando? Não fica adulando não. Em nome de Jesus eu vou ficar... tem que ficar... Não, tá chegando aí um general, ele vem lá da Síria, recebeu a carta e tá vindo pra cá, eu vou mandar. Não, irmão, para de adular. O Espírito Santo tá transformando a nossa vida e nós somos transformados de glória em glória. As coisas vão acontecer e eu vou enxergar qual atitude eu vou tomar. Eu preciso... Que atitude eu preciso tomar? Não vai lá... Deus deve ter falado para Eliseu assim, Eliseu, nem vai lá na porta. Quando ele chegar, você manda ele tomar um banho lá no Jordão. Mergulhar 7 vezes. Irmão, nem recebeu o cara. O que aconteceu com ele? Ficou nervoso.
Porque o profeta não saiu e não fez do jeito dele. Em nome de Jesus. O que a gente precisa entender? Deus quer tratar a situação de um jeito. E eu preciso deixar ele tratar. Deixa ele te transformar. Deus quer tratar a situação de um jeito e eu quero tratar de outra. Não, eu não vou fazer festa pro Naamã, não vou fazer nada. Ele pode estar com o bolso lotado de dinheiro, ser o cliente mais rico que for, mas não vou. Ó, a palavra tá aqui, é essa assim, assim, assado. Aí eu fico lá, dengando, ó fulano, eu vou dengar você. Você quer ver mais? Ó fulano, pode fazer o que você quiser, aí não tem problema não, vou dengar você. Não faz isso em nome de Jesus. Deixa o poder de Deus agir. Deixa o poder de Deus. Eu ouvi uma coisa que a gente precisa deixar o Espírito Santo agir. Aí o Eliseu chega lá, ó, vem cá, passar a mão em você aqui, eu sou um profeta de Deus, estou com a unção de Deus, Deus me deu uma carta, vou passar aqui e vou curar. Não. Aí ele reclamou, voltou indignado, versículo 13. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ficarás purificado. Tem vez que a gente não consegue obedecer uma coisa simples. Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ficará purificado. Jesus não mandou o homem lá lavar no Siloé para ficar limpo? Esse aqui não queria se lavar, não. Não é uma coisa, né? Ele não queria. Não estava entendendo o processo. Olha a parte lá. Vamos olhar a transformação do Naamã. Era só ele se sujeitar. Tem hora que eu preciso me sujeitar para viver o milagre. Vamos viver a parte do Eliseu. Não faz dengo, não precisa. Observa, se tu não fica dengando ninguém, não. Eu vou bajular você para você tá lá. Às vezes, quando a gente precisa que alguém vai trabalhar, a gente pega e insiste bastante. Agora, quando a gente chama alguém para encher a barriga e tem que adular ainda, meu Deus do céu, você tem que adular para encher a barriga da pessoa e fazer ela dar risada e ficar... Não, irmão, presta atenção, eu estou querendo dizer em situações abusivas. Situações abusivas. O que o Naamã queria? Ó, vai chegar aqui, vai passar a mão em mim, vai fazer isso. Ó, nem recebeu ele, porque Deus transformou a vida do Eliseu e deu a transformação que ele precisava. O que você quer? Viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Viver... ser transformado de glória em glória. As coisas vão acontecer aqui nessas ocasiões. Quando eu não sujeito... você quer um denguinho? Não vai ter denguinho, não. Deixa lá que Jesus vai cuidar. Ninguém vai ser ignorante com ninguém. Ignorante não, arrogante não. Não vai ser. Mas a situação pede o quê? Ó, vai lá e lava 7 vezes. Pronto. Versículo 14. Então Naamã aqueceu e desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Irmão, a pele ficou boinha depois que ele obedeceu. Obedece a transformação de Deus, andou não sei quantos quilômetros. O Eliseu deu a ordem certa ali. A mulher precisava do quê? A mulher pega no ato de adultério. Tinha lá uma sentença para a vida dela. Tinha uma condição. Era uma sentença. Mas Deus tirou a sentença porque Deus quer transformar. Ele está enxergando acima. Deus está transformando a nossa vida para eu viver as coisas boas de Deus. Tudo que nós lemos aqui. Mas eu preciso... Para quê? Para que eu enxergue a situação que está acontecendo. Você quer ver uma outra mais forte um pouquinho? Põe aí no Atos, aí, finalizando. Entretanto, no 3 já. Durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu em terra. Irmão,
E ouvi uma voz que afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegue, irmão? Tem hora que a gente tem que ser mais firme na situação. Tem hora que a gente vai agir com amor. A situação da mulher exigia amor. A situação do jovem lá aleijado exigia amor e poder de Deus. Aí aqui, o que Jesus fez? Mandou um farolzão alto na cara. Peraí, você quer se movimentar? Então eu vou logo derrubar você. A situação requeria aquilo. Mas é derrubar com arrogância, com ignorância? Não, continua aí. Ó, ao que lhe inquiriu: quem é, Senhor? Ele perguntou: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Versículo 6. Contudo, levanta-te, entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deve realizar. Irmão, é assim. Ó, precisava de uma luz forte, jogar a luz no negócio e mostrar o que está acontecendo. Mas não quer dizer que é com braveza. Não, ó. Contudo, levanta-te, entra aí na cidade que vai dar tudo certo. Mas eu preciso enxergar o que essa situação está acontecendo. Por quê? Porque às vezes o Naamã precisa de ser firme, nem ir lá falar com ele. Aí eu chego lá e apresento para ele, dou chamo ele para tomar um café, comer um bolo. Não, não é essa a ocasião. A ocasião é de ser firme e falar: não, o negócio funciona assim. Mas o que eu preciso entender? Como que a gente tem esse discernimento? Através da transformação. Deixa ele te transformar. A gente só é barro, mas eu vou servir para ser vaso. Eu vou ser transformado pelo poder de Deus de glória em glória. E como as coisas vão acontecendo? Vai acontecendo uma coisa no ônibus, uma coisa no trânsito. Tem hora no trânsito que você vai fazer o quê? No trânsito, na maioria das vezes, a gente fala assim: vai com Deus, Deus te abençoe. Nem olha para não ter contato visual e não ter encrenca e pronto. E me desculpa, tá errado. Ou sem querer, me desculpa aí, me perdoa e pronto. Outras ocasiões, o que a gente vai fazer? Ser firme. Mas tem a ocasião de agir com amor? A sua sentença era pedrada. Mas vamos agir com amor? Não tem ninguém para te condenar. Vai e não peca mais. Enxergar o que a situação está pedindo. O que a situação está pedindo? Deixa ele te transformar que você vai enxergar. Os olhos nossos espiritual vai abrir. Eu deixei de ser barro, virei vaso. O barro ficou desfigurado, desfez lá. Deus vai refazer na nossa vida. Mas quanto mais nós deixamos o poder dele agir na nossa vida, as coisas vão acontecendo. E contudo, o que eu vou fazer? Tem prata não tem ouro não, mas tem Jesus. O cara parou de ficar na porta e entrou para dentro. Por quê? Porque encontrou com o Florisvaldo lá na hora que estava fazendo o serviço. Às vezes lá no ônibus encontrou com a Eugênia, estava lá morrendo, desesperado. Não, tem Jesus para sua vida que vai dar certo. Não é assim? É assim. Nós vamos oferecer o que a gente tem. A gente tem Jesus e ele nos capacita para enxergar cada situação. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.